Ih, já estou vendo um monte de gente aí aguardando. Olha aí, Taizinha, estou aguardando você. Ah, muito bem. Aí, lavou o cabelinho. Deixa eu cheirar. Maravilhosa. Cheirosa aí, botei até perfume, gente. Estou toda perfumada. Gente, Quase que eu botei sapato alto, sabia? Eu falei, não, gente, vou me arrumar, porque a gente não, não tem você saído, tá, ó, né? Ó, a gente não tem saído de delícia. casa. Eu falei, não, vou me maquiar, ver se ficou bom. Vou fazer um Tá curso. linda, tá linda. Fazer um curso de maquiagem, né? Automaquiagem, não tem o que fazer muito nessa quarentena. Aí eu falei, não, eu vou me Gente, arrumar, botar um sapato alto, botar roupa chique, que é uma oportunidade. não, e eu só ando com blusa assim, né, ó, Aí, minha blusa. Pra mim, a coisa mais comum do mundo é estar com esse tipo de blusa. Aí eu falei, vou colocar, né, porque eles alunos já sabem que é minha marca, vão lembrar de mim. é isso aí. Ah, estou muito feliz que você está aqui. Olha, nós temos tantos colegas. Olha lá, Sérgio Rosa falou, eu já estou aqui. Ai, que bom. Boa noite, Carol, galera. aí, ó, essa Carol Nutri aí, minha filha, ó. Ah, é? Um É, beijo, Carol. ela que é minha filha. E já estou vendo um monte de gente. Ó, Maria Queiroga já está assistindo. Muita gente aí, A ó. Maria é um Aí, fofo, ó. uma amiga Olha querida. Um lá, beijo, Queiroga. Maria. Demais. Ó, não vou nem te falar, não, mas assim, vou falar logo em público. Rolou hoje um ciúminho aí, ó. Com a Maria? Ela falou assim, Que sim, ela vai fazer com a Thaís. Agora, assim, o que. Aí, Jean Aquino, querido, lindo. Seja bem-vindo. Eu sei que você não vai poder ficar, mas. é? Já é É, um amorzinho. isso. Morceguinho. Bom, então já temos aí bastante gente. Vamos começar nosso papo. Hoje, claro, que eu e a Thaís ensaiamos a nossa conversa, porque Cláudio me chamando lá, porque, na verdade, o que pouca gente sabe, né, é que eu e a Thaís não nos conhecemos pessoalmente. Nem eu e a Maria Queiroga, né? A gente não se conhece pessoalmente. Eu não sabia, Dani. Achei que vocês se conhecessem. Não, então, na verdade, a gente se conheceu pela internet e eu acabei ajudando a Maria a se preparar para o mestrado e tal. Ficamos o ano inteiro, professor Que Marcelo Mar. legal. E aí, E Marcelo? e o Rafael, gente, Rafael Oliveira, que é o dono da sala onde eu trabalho aqui em Niterói, que prepara para RM2, para a Marinha. Que legal. Acabei de falar com ele aqui. A Natália foi minha aluna lá, ó, na sala. Sempre elegante, obrigada. Então, assim, lá, tá vendo? Ela tem ciúme, ó. Então, eu preparei a Maria para o mestrado, graças a Deus ela foi a segunda colocada no mestrado da UERJ, Sim, mas nós não nos conhecemos pessoalmente. No dia que nós marcamos para nos conhecermos, aconteceu esse isolamento e não concluímos, mas não faltará oportunidade. Mas eu e a Thaís também não nos conhecemos, é verdade. só no grupo Gramaticarte. Nós temos um grupo de professores de língua portuguesa, alguns estão até aqui na live, e Uhum. nós só nos falamos, né? A gente troca muita informação e muita fofoca também, claro, né? Porque a gente tem que cumprir essa parte. E é isso. Ah lá, minha co-orientadora do mestrado. Bom, vamos começar. A live de hoje tem a seguinte intenção: trazer informações para os professores que já trabalham com concursos públicos e concursos militares e aqueles que não trabalham com esses concursos, para que tenham uma ideia do que é a vida de um professor que vive do concurso público, que hoje é o caso da Thaís, cujo trabalho é direcionado especificamente para a área de concursos. Mas nem sempre foi assim. Ela hoje vai contar para a gente as vantagens, as desvantagens e como que tudo isso começou, né, na carreira dela. E hoje eu fiquei surpresa quando a Thaís me disse a idade com que ela começou. Eu achei que eu tinha começado cedo, mas eu vi que não, vi que Thaís começou com idade inferior à que eu comecei, não antes de mim.
Porque a gente é separada aí por alguns meses só de diferença. alguns meses? Eu já sou sexagenária, meu bem. Bem, então vamos trazer aí para vocês algumas informações bem interessantes. A Bela, que acabou de entrar aí, é a minha assessora, está aí para tirar qualquer dúvida, se ela precisar responder alguma coisa. Então, se alguém fizer alguma pergunta e eu não responder, peço desculpa, porque eu vou estar prestando atenção a Thaís, mas a Bela Bastos é a minha assessora, vai poder ajudar aí a vocês. Então, de imediato, vamos todo mundo agora com o dedinho lá no coraçãozinho, mandando corações para a Thaís, mandando muitos corações para a Thaís. Quero ver os corações subindo aí. Vamos lá, gente, mandando coraçõezinhos. E também aproveitem para convidar as pessoas. Tem ah lá, os corações já estão subindo, Thaís, viu? É para você. Eu quero aparecer aqui. Isso. E eu também queria que vocês ajudassem a compartilhar, porque nós vamos falar muitas coisas interessantes hoje, para quem trabalha com concurso e para quem quer entrar nesse meio, né? A Thaís vai dar muitas dicas aí, eu também. Muitos corações subindo. E eu também queria que vocês clicassem aí embaixo naquele aviãozinho. Não é um aviãozinho, na verdade, aquilo ali parece uma gaivota, né? Que a gente, na minha época, fazia para atirar na sala de aula. Gaivota. Olha quem entrou. Aline Aurora lá. Aline, Sérgio também entrou. Sérgio foi logo um dos primeiros, já estava lá, apostos. E aí, apertem ali nessa gaivotinha e mandem... Olha lá, minha princesinha, minha blogueirinha. E mandem esse aviãozinho para os professores, amigos, que querem e precisam saber alguma coisa sobre o palco dos concursos públicos. Então, vamos lá? Thaís, vou começar aqui com a minha entrevista. Hoje, um modelinho de entrevista, né? Thaís hoje é referência, para quem não a conhece, Thaís hoje é referência no Rio de Janeiro, na preparação para a RM2, aquele concurso para a Marinha, que tem para a praça, né? Para o oficial de Marinha. Thaís hoje se tornou referência, ela vai contar para a gente como isso aconteceu, que é um concurso anual, né? Não há sazonalidade, será que vai ter, será que não vai ter? Nós sabemos a data que sempre acontece, que é em fevereiro, então nós temos um ano para preparar os alunos. E Thaís no Rio de Janeiro, a referência aí da RM2, e graças a Deus eu aqui em Niterói com o Rafael, dono da RV Saúde, ali no centro. E sempre eu, Thaís e Jean, trocamos muitas figurinhas a respeito dessa prova, né, da Marinha. Então ela vai falar disso hoje. E aí nós vamos começar então com as perguntas. Thaís, sem precisar dizer a sua idade, a não ser que você queira. Eu queria que você falasse para a galera, apesar dessa carinha de criança, há quanto tempo você trabalha com concurso público e como foi o seu início na carreira de professora concurseira? Então, eu tenho 28 anos. Eu tenho 28 anos. Fiz 28 em dezembro. E tô falando que eu tô aí já caminhando para os 30, nossa, ficando brava aqui já, ó. Não vale nada, não, porque eu tenho uma filha de 36 anos, então, ó. E eu... RM2, Marinha. É um concurso para Marinha, para oficial de Marinha, é oficial temporário da Marinha. Depois a Thaís vai falar um pouco mais sobre isso e eu também. Então, vamos lá. Eu trabalho há 10 anos, mais ou menos, quase 10 anos. Eu comecei, na verdade, muito cedo e eu comecei no concurso público, né? Porque como a gente conversou mais cedo, até pra gente conhecer um pouquinho a história uma da outra, que foi muito legal, agregou muito essa nossa conversa. Foi. Eu comecei ganhando R$80 por mês, eu falei isso pra você. Eu comecei ganhando R$80 por mês, sendo monitora de um curso. Eu era monitora de um curso, que era curso preparatório para concursos públicos em geral. E eu comecei sendo monitora nesse curso. Eu dava 1 horinha de aula e ganhava R$80 por mês. Só que eu ficava no curso para estudar português com um professor de português. E isso foi o divisor de águas. Quando surgiu a oportunidade de assumir uma turma, não havia outro professor no curso que pudesse assumir aquela turma, eu assumi a turma.
aos 18 anos, foi o que eu comecei com você, né? Aos 18 anos, eu assumi a minha primeira turma, e a minha primeira turma foi de polícia militar. Caramba, que desafio, né? Foi um desafio, mas foi o que a gente conversou. Se eu não tivesse aceitado, apesar de ainda estar em curso, porque eu fazia graduação ainda, mas se eu não tivesse aceitado aquela oportunidade, talvez eu não tivesse outra. Sim, claro. A gente não sabe o dia de amanhã. Com medo, né? Aquela coisa, eu tenho medo, não sei se eu vou conseguir. O medo tem você de deslanchar, né? Exato, porque o medo ele tem duas vertentes, né? Ou ele nos encoraja, eu vou com medo mesmo, isso. Ou você se reprime, se encolhe, nunca vai conseguir chegar ao potencial de que você tanto fala ou gostaria de ter. Foi exatamente isso. Eu comecei no concurso público, depois, quando me formei, eu fui para escolas. É um mundo muito diferente. O mundo de colégio é um mundo muito diferente. Você, Rosane, tem um histórico muito maior do que o meu, sabe? É um mundo muito diferente. As coisas, a metodologia talvez seja a coisa mais diferente do mundo de concursos e o mundo de colégios, escolas. Não que um seja melhor que o outro, mas... Não, apesar de as turmas de terceiro ano, né, serem basicamente para concurso, para o Enem e para as universidades, e também algumas turmas de nono ano de algumas escolas que preparam para as escolas técnicas. Preparam para colégio. Isso. Segundo e tal. Mas isso é hoje. O trabalho porque se a gente colocar... a didática é diferente. Mas essa percepção, os colégios passaram a ter de uns 5 anos para cá. Sim. Porque antigamente os colégios não tinham esse preparo para o vestibular. O aluno era obrigado a procurar o vestibular num curso ou em outro colégio intensivo. Então, ainda assim, no terceiro ano não tinha essa pegada de concurso que a gente tem hoje, que é muito legal. Os colégios começaram a perceber que eles preparam para o Enem, que hoje a gente não tem tantos vestibulares, né? A gente tem mais o Enem como nosso vestibular maior e aqueles outros menores, né? Então, antigamente não tinha isso. O colégio, o terceiro ano era um terceiro ano, o nono ano era um nono ano. Sim. Se o aluno quisesse fazer um curso preparatório, ele ia para outro curso, ele ficava em outro horário. Exatamente. E aí, agora, de uns anos para cá, é que as escolas começaram a se especializar nessas turmas preparatórias, né, tanto para o vestibular quanto para as escolas técnicas. O que é muito bom para o aluno, porque ele vai começar a ter a cabeça dentro da sala de aula que ele está sendo preparado para o futuro. Sim. O futuro dele depende daquela aula. Porque muitos professores são menosprezados, professores de colégio, né? Eram menosprezados em sala porque, isso aqui vale de quê? Eu só preciso passar. É verdade. A nossa cabeça imatura, porque a gente é imaturo quando é adolescente, quando é criança, a gente é imaturo, a gente não tem essa percepção toda. E aí, nessa brincadeira, a gente é muito menosprezado, porque o professor, para que o professor vale se eu vou tirar 7 e vou passar? Essa é a cabeça. Hoje a gente já tem uma cabeça diferente no terceiro ano, no nono ano de colégio, que incentiva aquele estudo para passar para um concurso. É verdade. Legal, e essa desvalorização do professor, né, que a gente não percebe quando a gente migra da escola para o concurso, né, tanto o concurso militar quanto os concursos públicos, né? O professor dessa área ele é muito valorizado, né? E aí, em todos os sentidos, né, Thaís? Em termos de salário, em termos de valorização mesmo dos próprios alunos, dos próprios colegas de trabalho, né? A gente acaba ficando entre a cruz e a espada. Porque, por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar com colégio. Eu adoro trabalhar com criança. Eu adoro colégio também. Eu acho que colégio é a coisa mais linda do mundo. Ver a evolução daquelas crianças, como eles aprendem a acompanhar 4, 5 anos da vida daquele adolescente, daquela criança. Isso é maravilhoso, né? Eu tô dizendo a vida inteira por eles. Exatamente. Você marca a vida daquelas pessoas, como hoje eu te contei, a Michele, que foi minha aluna há muitos anos, que hoje está na aeronáutica, ela e o marido, muito bem. Acho que, coincidentemente, nós estivemos no aeroporto de Brasília no mesmo momento e não nos vimos. Ela estava
na inauguração lá de um avião. Eu passei por ela, ela não me viu, eu também não sabia que ela estava ali. Depois, quando eu vi a foto, eu falei, você estava no aeroporto de Brasília? E assim, até hoje, na live passada, ela esteve falando, poxa, foi muito legal isso. Então, apesar de você também ter esse reconhecimento, né, como professora do concurso militar e do concurso público, que prepara o candidato, que coloca o candidato na vaga e ele fica eternamente grato a você, nós também temos isso no colégio, né? Na escola, os professores também acompanham a trajetória daquele aluno na hora da formatura, então cria uma história com eles, né? Isso também é legal. Sim. Bem, segunda pergunta, então, para você. Hoje, quais são os concursos que estão, para você, mais em evidência, né? Você trabalha muito mais para um determinado concurso do que para outro hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós como foi que você escolheu ou se foi o concurso que te escolheu, né? Olha, eu trabalho com qualquer concurso, porque a gente, no meio de concurso público, você sabe que pintou turma de magistério, a gente pega, pintou turma de polícia, a gente pega, tem de estar pronto para em condição de, como dizem os militares, né? Isso. Mas hoje o que a gente tem, que é um concurso anual e que vem tomando proporções gigantescas no Rio, é o concurso para RM2. Uhum. E o concurso para RM2 foi bem legal na minha vida, é um concurso muito, muito importante na minha vida, porque eu trabalho desde o início do concurso. Antigamente, o concurso para RM2 oficial da Marinha e o praça, ele era feito por análise curricular, assim Sim. como no Exército e ainda na Aeronáutica são. Antigamente, ele também era assim. Há algum tempinho, eles instituíram um concurso e eu trabalhei no primeiro para praça. Em um curso pequeno, em que eu trabalhava, e nós tivemos 80, de uma turma de 30 alunos, uma turma pequena, né? De 30 alunos, nós tivemos 80% de aprovação. Excelente. E isso foi muito legal. Eu fui gostando da coisa, conhecendo a banca. O que me deixou muito à frente do tempo foi o fato de que eu sempre trabalhei com colégio e escola naval. Então, conhecer um pouquinho da pegada de concurso da Marinha, conhecer quais eram as abordagens, me ajudaram bastante em direcionar esses alunos à aprovação. Foi muito bom para mim, muito bom. Isso é uma coisa que eu fui levando a ideia para outros cursos, oi? Isso que você falou agora, né? Que você, essa pegada, né? Que a gente tem esse vocabulário, né? Qual é a pegada da prova dessa turma? Isso é uma coisa que os colegas que pretendem entrar nessa carreira ou já estão começando, né, a iniciar a carreira no concurso. Isso, eu tenho 35 anos de concurso, né, são 40 anos de magistério, mais de 40 anos. Eu falo 40 para amenizar um pouco, né? Mas assim, que a outra tem 28 de idade, gente. Eu com 40 anos de magistério. Eu comecei a dar aulas não vou fazer... Melhor não fazer matemática, deixa pra lá. Ai, meu amigo, odeio matemática, odeio. Na área de concurso, eu nunca parei de trabalhar com colégio, né? Nunca parei. Mas, paralelamente ao colégio, na verdade, foi o concurso que me escolheu, né? Quando eu fiz a prova para o Martins, que era, na época, o curso que mandava nas carreiras militares, surgiu uma oportunidade, uma vaga, eu fiz a prova, passei. E aí me colocaram para dar aula nas turmas para colégio naval, EPICAR. Eu não tinha a menor noção do que era aquilo. A única coisa que eu sabia era português, mas a faculdade não ensina a gramática para nós. Hoje nós falávamos sobre isso. Professores de português que estão assistindo a live, quem concorda que as faculdades não ensinam gramática para a gente, bota aí coraçãozinho. Botem coraçõezinhos. As faculdades não ensinam gramática normativa para quem faz letras. Pelo contrário, né? Pelo contrário, quem gosta de gramática normativa na faculdade é rechaçado, né? Qualquer um
sabe gramática normativa. Eu quero saber se você conhece os historiadores da língua. É verdade. Então, assim, os professores aí, né? A Carol tá falando, é verdade, olha lá, eles têm raiva. Tem mesmo, tem mesmo. Eu era taxada na época de mestrado, todo mundo olhava. Depois do doutorado, não, porque aí eu também já estava mandando, né? Ah, é tal. Mas na época passava assim, ué, você gosta da normativa, mas não é uma questão de gostar. Eu não gosto da normativa, mas eu fui obrigada a entender da normativa porque era o meu meio de ganhar dinheiro, né? Um detalhe aqui muito interessante, que a época que eu fiz a prova para o mestrado, e aí eu vou, bigode grosso, aqui a patente, eu fui a primeira colocada, eu tirei 10 na prova escrita e eu fui a única candidata no ano que eu fiz para a UERJ, que tirou 10 na prova escrita. E tirei 10 na prova oral, que a minha época também fazia essa prova oral. Agora é uma entrevista. Aí, quando eu fui para a entrevista, quem me entrevistou, que é um amor de pessoa, que depois ficou meu coraçãozinho, na hora de analisar o meu currículo, ele falou assim, e isso é uma coisa, todo mundo que trabalha com concurso vai se reconhecer nessa minha fala. Ele disse assim, eu estou vendo aqui que pelo seu currículo, professora, mas bem carinhoso, ele não foi arrogante não, ele foi carinhoso. Mas eu estou vendo aqui pelo seu currículo que a senhora basicamente, eu odiei o basicamente. Disse assim, basicamente a senhora é professora de cursinho. Ah! De cursinho, né? Porque coloca no diminutivo para basicamente uma coisa. De cursinho. Eu virei para ele e falei assim, pois é, professor, mas basicamente a professora de cursinho foi a única que tirou 10 em todas as provas. Aí ele riu e a minha orientadora, Darcília Simões, falou assim, essa é das minhas, gostei dela. Aí ali pronto, né? Eu fiquei conhecida na universidade como uma professora de cursinho. Então, eu acho que todos aqui que trabalham com concurso, né, e com cursinho, devem passar por isso, né? São professores que às vezes são menosprezados. Mas, por outro lado, pelos nossos alunos, nós somos muito valorizados, né? Muito porque nós estamos ali ajudando. Então, tem os prós e tem os contras, né? Quem vai entrar nesse mundo do concurso, está se formando agora, ou está querendo mudar de carreira, quero ganhar mais. E é fato, né, Thaís? Ganha mais mesmo, né? Ganha. Ganha. Assim, é o que a gente conversa. Se o aluno pensa. Perdão, só aluno. Se a pessoa pensar que só tem a glória, né, da ideia dos concursos, ela vai acabar se frustrando também. Existe a questão financeira que é muito legal, a gente brincou hoje falando do Jean, o morceguinho que está sempre na Inglaterra, a gente faz as nossas... Caio foi dar a volta ao mundo. Isso aí, Caio que deu a volta ao mundo, a gente faz as nossas peripécias de vez em quando e não anuncia. Isso. Mas hoje eu falei para a Rosane que é a primeira vez em 10 anos que eu consigo tirar férias. Por causa do isolamento. Isso aí, né? Em razão do isolamento. Porque eu nunca tive férias de 30 dias na minha vida. Há 10 anos eu não sei o que é tirar férias, o que são 30 dias em casa. Eu não tenho a mínima noção e eu tô surtando no isolamento social porque eu não sabia como ficar em casa. Porque a gente trabalha... Ano passado, minha última aula foi dia 22 de dezembro. Nossa. 22 de dezembro. Aí eram férias. Exato, logo, a gente não tem férias, a gente tem pequenos recessos, né? A gente teve o recesso do Natal, do Ano Novo, no dia 4 de janeiro ou 5 eu já estava em sala de aula de novo. E é essa correria, a gente não tem... Vamos lá. A gente não tem... Férias. A gente não tem sábado. Principalmente sábado. Principalmente sábado, porque o sábado é um dia muito importante para o concurseiro. Muitas pessoas trabalham de segunda a sexta exaustivamente. E o único dia que podem estar em sala de aula é o sábado. E às vezes domingo. Exato, no sábado e domingo. As pessoas ainda evitam o domingo. Mas no ano passado eu dei muita aula aos domingos, muita aula, inacreditavelmente eu dei muitas aulas aos domingos. Eu cheguei a contar, Rosane,
pensando, né, do período de janeiro a julho, julho. De janeiro a julho de 2019, eu só tive 4 domingos em casa. Olha só. Então, assim, tem muita coisa boa? Tem. Né? Eu comprei casa, eu viajei, eu criei filhas. Exatamente. A gente ganha, assim, né? Se a gente for pensar na questão salarial, é legal, a gente não pode reclamar, não, graças a Deus. Não, exatamente. Porque o professor ainda não é tão valorizado. Ainda, eu gosto de pensar que a gente ainda não é valorizado, mas que nós estamos caminhando para essa valorização. Mas no concurso público, a gente tem aí uma valorização mínima, mas existe uma valorização maior para o professor. É verdade. Financeiramente. Na mesma medida também que somos queimados. Exato. Também existe, né? Agora, uma coisa que você está falando aí da valorização, e isso é um recado mesmo que eu dou a todos os professores que estão assistindo, eu acho que muitos culpados dessa não valorização somos nós. Também. E a gente não se deixa valorizar. Eu me lembro que eu tinha a sua idade. Um pouco mais. Eu tinha acabado de ter a Natália. A Natália está com 30 anos. E logo depois que eu quis voltar a trabalhar, surgiu a oportunidade, por uma questão de ética, eu não vou dizer qual é o curso, mas era um dos cursos maiores de vestibular do Rio de Janeiro. Ele me chamou para uma entrevista, eu fui, e ele disse para mim que ele queria exclusividade. Eu disse para ele que exclusividade eu não dava nem para o meu espelho, porque no momento que eu saía da frente dele, ele parava de me refletir. Eu não colocaria todos os ovos na mesma cesta, porque se um dia essa cesta caísse, eu ia perder todos os ovos. Sim. Aí ele falou que não, para trabalhar para ele, eu tinha que ser exclusiva. Eu agradeci a entrevista, me levantei e apertei a mão dele e me dirigi para a porta. Sabe o que ele fez? Ele puxou a carteira do bolso, jogou em cima da mesa e disse assim: professora, todo mundo tem um preço, diga o seu assim. Naquele momento, eu precisava daquele emprego, porque eu tinha acabado de ter uma filha, eu só tinha um emprego, a situação estava difícil. Eu pensei tão rápido naquilo tudo, mas eu não me deixei intimidar. Eu virei para ele e falei assim: olha, essa pergunta você está fazendo para a pessoa errada, isso para outro tipo de pessoa que você faz, provavelmente com aquelas com que você está acostumada a sair. Eu não tenho um preço, eu tenho um valor, e eu não vou trabalhar para você. Agora, nem que seja o último emprego, porque eu também sei fazer salgadinho. E posso vender salgadinho. Virei as costas e saí. Eu nunca trabalhei para esse cara. Mesmo ele pagando melhor, sendo o melhor curso, nunca trabalhei para ele. Então, e não me faltou, porque Deus me abençoou. Eu saí dali, no dia seguinte eu estava muito bem colocada e consegui um emprego no MV1. Aí fiquei muitos anos no MV1. E aí você veja, né? Quem é o culpado da não valorização? Somos nós. Porque se ali eu acomodo e digo assim, então eu vou dizer quanto é. Ele não ia me valorizar. Nunca ele ia me respeitar como professora, nem como ser humano. Você seria sempre um número e não uma pessoa. A gente não tem que ter medo disso. Nós temos que nos valorizar. Você vê agora, todo mundo elogia o pessoal da área da saúde porque eles estão dando a vida deles pelas pessoas. Eles não têm mais vida própria. Eles só estão trabalhando. Eles têm que ser muito valorizados. Mas nós, professores, precisamos ser valorizados porque nós nos reinventamos. Os professores estão trabalhando triplo porque estão aprendendo a trabalhar no online. Não é verdade, meus amigos? Já lá, a Carol Fonseca que está falando aí, o Sérgio Rosa, ó, estou aqui para honrar, aplaudir, é isso aí. Carol, eu tenho acompanhado a vida da Carol porque é uma loucura. Ela tinha acabado de abrir um curso em Campo Grande para redação. Tinha acabado de abrir o curso. E aí veio a quarentena. Então, assim, a gente precisa que os pais valorizem esse trabalho que o professor está tendo de replanejar as aulas, do online, de se dispor a atender os alunos de forma virtual. Professores que não estavam habituados com câmera, que não tem câmera em casa. Exato, e que entendam que o professor, ele também está no isolamento social.
Claro. O professor, ele não treinou para esse momento. Exato. Muitos O não sabiam, professor né? está vivendo o mesmo momento que o aluno. Se o aluno não tem a disciplina de ficar sentado ali para assistir a aula, o professor também não tem o contato com Isso, fazer slides, com isso. mesa digitalizadora, com uma série de coisas, Às com vezes, vídeo, porque há nem muitas pessoas que têm para muita ir correndo, dificuldade. né? Nem dinheiro para comprar isso correndo em cima da hora, na internet, para entregar quando, né? É caro montar um O estúdio. salário do professor permanece o mesmo. O salário Quando do professor recebe. permanece o mesmo quando recebe, porque a inadimplência dos colégios é gigantesca e isso aí é um outro assunto. Eu nem vou entrar nesse mérito, você sabe muito bem, Rosane, porque as pessoas acham muito legal, tem que reduzir em 30%, 40% porque os alunos não estão em sala de aula, mas não sabem o fator da inadimplência que já existe o aluno estando em sala de aula. Imagina sem o aluno estar em sala de aula. Exato, exato. E tem uma briga aí na justiça, né, de que não pode baixar o valor da mensalidade. Professor Ney Xavier, que grande amigo meu, trabalhou comigo no Pró Militares. Estamos trabalhando muito. É isso aí, Ney. Nós estamos trabalhando de uma forma diferente. Você vê o Rômulo Bolivar, né, que do ProEnem, ele montou um estúdio correndo em casa, todo improvisado, um computador em cima de livro, e todos estão se esforçando. Né? Exatamente. É um momento. E assim como existem os heróis da saúde, porque eles estão na linha de frente, porque eles são a linha de frente, na verdade, eles não estão na linha de frente, eles são a linha de frente. O que é diferente, né? Porque está na linha de frente, existe ali um comando, e não existe um comando, eles são a linha de frente. Muitos estão adoecendo, mas os professores estão nesse trabalho também. Porque se os professores pararem hoje, o que vai ser da educação dessas crianças? Porque não vai haver reposição. Não. E qualquer reposição que possa haver não vai trazer, não vai resgatar o tempo perdido. Claro, não traz de volta, né? Nada vai trazer de volta esse tempo, né? Esse hiato que está havendo aí entre o período que a galera parou de estudar, o período que eles vão recomeçar, eles já perderam muita coisa. E os professores estão fazendo isso aqui, ó. Para tentar dar um equilíbrio à vida dessas crianças. Eu hoje perguntei para minha filha, e a escola dos meninos está fazendo alguma coisa? Ela falou, não. Eles disseram que depois vão repor. Mas esse período que eles estão em casa, eles estão sem fazer nada, estão ociosos, né? Porque as escolas precisam fazer alguma coisa, né, por esses meninos. O concurso público está fazendo, mas aí, poxa, nós já temos um background, né? Os grandes cursos, e nós já temos esse trabalho, né, o estúdio para gravar as aulas. Muitos professores têm seus próprios sites. A Aline Aurora, eu trabalho com ela no site dela, da Aprenda Com. Eu tenho meu próprio site para trabalhar, para dar aula para professores, para fazer curso de atualização para os professores. Você trabalha em cursos grandes, também dando videoaula. Ou seja, nós que já estamos no meio das videoaulas há muito tempo, que já gravamos, temos uma estrutura em casa para fazer gravação, que já conhecemos o meio. O aluno de concurso público está habituado a ter aulas online porque ele tem disciplina para sentar diante de um computador e estudar. Mas e os adolescentes que estão em casa achando que estão realmente de férias? O que as escolas, né? E existe uma percepção um pouco diferente na cabeça de um adolescente e na cabeça de um concurseiro. Na cabeça do concurseiro, ele precisa estudar. Porque a vida dele só vai mudar se ele estudar. Exatamente. Na cabeça de um adolescente, eu digo isso porque eu pensava da mesma forma, né? Nós já fomos adolescentes, nós tivemos essa cabeça também. Não foi com isso, não. Nessa cabeça de adolescente, a gente não tem a noção de que aquilo é importante para o nosso futuro profissional. A gente não tem noção de que as matérias que são estudadas são importantíssimas para a nossa vida adulta. A gente não tem essa noção. E aí você tem uma questão de importância para aquele aluno. Para o concurseiro é muito importante, para o outro é muito importante, mas ele não tem noção da importância.
E aí ele não Exatamente. estuda, ele acha que tá sempre em férias. E, vou fazer isso pra quê? Posso ficar batendo papo? Pra quê, gente? É. Eu ouvi de E aí alguns começa a alunos, batalha né? travada. Amanhã de manhã eu dou aula para os meus alunos e eu ouvi, nós estamos com saudade da escola e tal, mas vocês estão com saudade da aula? Não, saudade da escola, do social deles, né? De ficar junto ali jogando. A saudade é outra. Eu queria interromper Saudade do professor, eu tenho mais saudade ali do convívio, né? das amizades. Eu queria interromper um minutinho, porque como eu vou acompanhando aqui algumas leituras, né? Não sei se a professora Mariana ainda está online. Se tiver, por favor, dá um oi aí. Mas queria falar para ela. Ih, menina, eu subi um troço aqui que não. Pronto, consegui. Professora Mariana, que me citou aí, dizendo que aprendeu muito comigo, né? Ela trabalhou na minha escola durante. Ainda trabalha, né? E logo no início, quando eu comprei o colégio, ela estava no início da carreira. E eu tinha a oportunidade ou de demitir a equipe inteira e contratar professores experientes, ou de aproveitar aquela equipe e ensinar a equipe a trabalhar do jeito que eu queria, né? E foi o que eu fiz, né? Então eu tenho um carinho muito grande por ela, pela Mariana, e pela Karine, que era professora de biologia, meninas que estavam começando a carreira e eu ajudei muito a preparar. Então, que bom que ela reconheceu. Então, eu queria deixar um beijo aqui para Mariana. E o outro que eu queria também falar, o Andrei, que está nos assistindo, sempre assiste as minhas lives e as coisas. Eu achei que ele fosse estudante de letras, porque ele sempre me pergunta coisas de língua portuguesa e tal. Eu achei que ele fosse estudante de letras, até que um dia eu perguntei para ele, mas você já entrou no curso de letras? Ele, não, senhora, eu ainda estou no ensino médio, mas eu quero ser professor de português. E ele escreve tão direitinho, olha lá ele, sério, professora? Ele é uma graça, porque ele já se sente professor de língua portuguesa, estuda como se fosse um estudante de letras. Então, anote esse nome aí, que nós vamos ter um grande professor de língua portuguesa quando o Andrei se formar na faculdade para a qual ele nem entrou ainda. Mas é um aluno de ensino médio que tem consciência, né? Que não está naquele oba-oba, tem consciência. Exatamente, do que quer ir, ele vai longe. Agradecer também a presença do professor Sérgio Rosa, que está sempre aí, nós estamos sempre juntos, todo dia conversando, trocando ideias, trocando maneiras de trabalhar. Então, esse é um beijo para você, Andrei, um beijo, Sérgio. Apesar de eu estar assim aqui com essa cara batida, porque eu estou com a coluna arrebentada, só estou aqui porque a gente é guerreiro, professor guerreiro, né? Trabalha de qualquer jeito. É isso aí. Thaís, posso te fazer uma outra pergunta? Porque você já foi respondendo a todas. Se eu te desse assim duas coisas para você escolher agora rápido, essa pergunta eu não combinei com você, hein? É rápida, papo, hein? Vai responder, tá bom? Jesus dos crentes, vai. Rapidamente. Presencial ou online? Você tem uma escolha. O cara diz para você, Aline, ó, falando da Aline, Espírito de Thaís, você Aline, tem que escolher. Ou você fica no presencial ou você fica no online. Ou exclusivo, né? Não é o aditivo. E aí? nossa, é complicado, né? Porque a gente vive um momento terrível pro presencial. Esquece o momento que a gente está vivendo. Finge no momento, eu adoro a sala de aula. Eu adoro presencial. Então você escolhe o presencial. Eu adoro contato com o aluno, eu adoro olhar para a sala pequena ou grande, olhar para aquele aluno que está assim para a gente na primeira aula. E depois o sorriso vai abrindo, né? Ele vai entendendo. Aquele aluno ele levantar o dedo e falar assim, daqui a algumas aulas ele falar, mas a senhora falou isso, não é isso? E você fala assim, caramba, deu certo, esse garoto sabe, essa menina já tá no caminho. Eu tive essa experiência agora há pouquíssimo tempo com uma turma de RM2. Era uma turma linda, eram só meninas. Eram só meninas. Foi uma turma linda no curso Adonai, um curso aqui do Rio. Um curso preparatório para militares, muito legal. E nessa turma só de meninas, eu tinha uma menina cujo nome é Letícia, e ela tinha pânico, assim, ojeriza português. Ojeriza. Ela falou, Thaís, mas eu preciso passar.
eu preciso, pelo amor de Deus, isso tem que entrar na minha cabeça. Eu falei, minha filha, você sabe legislação militar, você sabe como fazer um nó, desfazer um nó, qual foi o marco da Primeira Guerra Mundial? Não é possível que você não está aprendendo língua portuguesa. Nome de navio. Tem que saber que foi o príncipe ou conde austríaco que morreu, que deu o estopim da Primeira Guerra. Aí não vai saber qual é o sujeito. Coisas que a gente jamais vai pensar em gravar. Vocês gravam. Eu falei, língua portuguesa é muito mais fácil porque você não precisa gravar. Você precisa aprender. O problema é que a gente aprende a vida inteira que gravar é o método mais fácil. E aí existem aquelas musiquinhas de muitas partes da língua portuguesa que acabam induzindo, não estou dizendo que elas são ruins, eu não sou muito... Mas acabam induzindo o aluno, ou conduzindo o aluno a pensar que aquilo dali é a única coisa da matéria, quando na verdade você tem 1% de 100, o que é um pouco complicado. Mas se o professor tiver o talento de mostrar, olha, a gente tem essa musiquinha para essa parte, mas isso aqui é um mundo. Ampliar, né? Claro. Exato, ele precisa mostrar o mundo e depois restringir, que é muito importante. Ele pode ter aí um sucesso. E essa menina, ela falou, Thaís, eu tenho muita dificuldade. Eu falei, mas você está disposta a aprender? Porque eu estou aqui para te ajudar. E ela abraçou a causa. Das 25 questões, Rosane, ela acertou 23. Aí, pô, isso não dá um orgulho na gente, danado? Pode pensar. Pô, isso é lindo, cara. Isso é muito legal. Eu acho que para nós, assim, esse é o grande ganho, né? Você pode ganhar muito ou pouco, mas o grande ganho de tudo é quando você vê o seu trabalho espelhado no sucesso daquele aluno. Exato. Eu acho como se a gente passasse para todos os concursos o tempo todo. Nossa, é verdade. Você está falando aí, eu estou acompanhando aqui as pessoas comentando, né? Primeiro, sim, essa live fica, todas as lives ficam no IGTV do professor Rosane Reis. A maioria dos professores está falando aqui que também prefere presencial, a Carol, o Ney, o Sérgio, né? Eu prefiro o presencial, apesar de hoje 80% da minha vida ser no online, mas eu também prefiro o presencial por causa desse contato do olho no olho, né, que nós temos com o aluno. E acho que o online é uma tendência com a qual nós temos que nos habituar, porque ela é uma tendência cada vez mais real. E o momento de hoje está mostrando isso, né? Que nós temos que nos adaptar. Mas falar para uma... Aqui, assim, na live é ótimo, né? Porque a gente participa e tal. O ao vivo é legal. Mas a gravação é sofrível, não é? Ela é bastante, porque você não tem contato com o aluno. Você não tem contato algum. Você está ali diante de uma câmera, blá, 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 blá. Beleza ou não beleza, galera? E a câmera não responde. É verdade, é horrível. A primeira vez que eu dei aula para a câmera, eu comecei, né? Porque eu até falo bem para a câmera. E comecei, depois eu parei e disse assim, gente, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou falando para quem? Né? Vamos ler aqui o que Deixa Florescer, não sei o nome, disse assim: eu criei uma coisa na minha cabeça como uma dificuldade. Depois que eu tive aula com você, Thaís, meu pensamento, raciocínio, tudo mudou. Te agradeço muito, estou com saudades. Gente! Todo mundo botando a mão no coraçãozinho para Deixa Florescer. Ai, que declaração mais linda! Eu fico emocionada porque eu sempre falo que a gente cria uma barreira, Rosane. Eu entrei na faculdade pirralhinha, né? Eu falei isso pra você mais cedo. Muito pirralha, muito. Bem pirralha. Minha mãe que foi fazer minha inscrição. 16 anos, gente. Ela entrou na faculdade. Eu entrei com 17, já achei que eu era nova. Você falou 16, eu falei, aí é demais. Eu era muito pirralha e a minha mãe foi fazer minha inscrição, mas se eu disser pra você que a minha maior dificuldade, não porque eu não sabia português, mas porque castraram o meu conhecimento e o meu crescimento foi em português quando eu era criança. Uma professora instruída pelo mal, possuída pelo espírito do ragatanga,
Eu era uma criança, na sexta série eu era uma criança, sexta série do Fundamental 2, né, que hoje é o 7º ano, eu era uma pirralha. E eu fui mostrar o caderno com a conjugação dos verbos. E ela falou para mim que eu era muito dependente e que eu jamais seria qualquer coisa por conta da minha dependência. Ah, beijinho no ombro. Que isso? Eu era criança de verdade, criança em idade, criança em mentalidade, isso me abalou de uma forma que eu não sei explicar a você. Eu sei que todas as vezes em que falávamos de verbos, no decorrer da minha vida, eu tinha muitos problemas, muitos. Eu chorava em casa porque eu tinha problemas com os verbos. Não porque eu não sabia verbo, mas porque eu não conseguia nem expressar de tanto pavor que ela conseguiu me causar. Eu mudei esse conceito porque eu sou formada em grego clássico pelo UFRJ. Nossa! Eu mudei... Doida, né? Eu mudei esse conceito na faculdade de grego, não foi de português. Uma professora de grego, foi a professora de grego 2, professora Marinette, uma excelente professora, muito rígida, muito austera. Eu gosto de pessoas maléficas, né? Malvadas. E ela gostava de ser conhecida pela maldade. Sim. E ela... Ó. Foi? Não, não. Aqui também. Fazia arguição de verbos. E um dia eu falei, eu não consigo. Falei pra ela, eu não consigo. Ela, por que você não consegue? Eu fiquei com o olho cheio, marejado, e falei, eu não consigo. Ela falou assim, se você não mudar essa perspectiva, você vai continuar a ser a mesma pessoa que você é agora. Se você ultrapassar esse medo, colocar o medo no bolso e estudar para ser melhor, eu tenho certeza de que você vai ser uma pessoa muito melhor e uma profissional competente. Aí. E eu não trabalho com incompetentes. Ela falou assim, eu não trabalho com incompetentes. Para se formar em grego, você tem que ser competente. O que você vai escolher? Aquele dia, aquilo, bum, né? Bateu. Eu fiquei pensando, meu Deus. Isso eu já fazia faculdade de português e estava lá fazendo a faculdade de grego. E foi daquele ponto que eu falei, eu nunca mais vou ter problema com verbos. Eu vou dar uma aula de verbos para que os alunos jamais pensem da mesma forma. Então, eu sempre dou as minhas aulas pensando, parece impossível? Parece, já foi impossível para mim. Sim. Mas eu vou te dar certeza de que se você abrir seu coração e disser, português é lindo, eu preciso passar, eu preciso estudar português, não é tão difícil assim, a gente vai quebrando um pouco da muralha que foi construída ao longo do tempo, claro. Uma série de coisas, e a gente vai conseguindo ultrapassar e ver o horizonte. O que nos impede de destruir a muralha é a nossa vontade. Se você tem vontade, você consegue. Esse é um recado, né, que a gente tem que dar para todos os professores que estão começando agora, ou que já estão, e que às vezes não tem um pouco dessa percepção. Como é importante a palavra de um professor para o aluno. Palavras de incentivo podem fazer daquele aluno um vencedor, ou uma palavra mal aplicada, ruim, dizendo você não consegue, pode acabar com a vida profissional, com o sucesso de uma pessoa. Isso é muito sério, é muito sério. Nós lidamos com vidas. A pessoa que está diante de uma câmera acha que isso não é importante e tal, mas também é, porque você não conhece o aluno que está depois da câmera, quem é que vai assistir ao seu vídeo. E às vezes uma palavra de conforto que você diga na hora de uma gravação, olha, isso aqui que eu vou ensinar é bom para você, é fácil, você vai fazer desse jeito e vai conseguir, você vai acertar. Ele está na casa dele assistindo aquilo, você não sabe em que momento ele está de vida. Então nós sempre temos que trazer para o aluno uma palavra de positividade, de força. Isso que você fala do medo, eu sempre disse para o meu aluno, se você tiver com medo, vai com medo mesmo, porque no meio do caminho você vai perceber que você conseguiu e que o medo ficou para trás. Porque é aquela história dos dois lobos, né? Quem você vai alimentar? A fé ou o medo?
Se você alimentar o medo, a fé vai morrer de fome. Se você alimentar a fé, o medo morre de fome. Então, alimente a fé que você tem em você, alimente a fé que você tem no Deus que você serve e vai com medo mesmo, porque no meio do caminho ele vai embora. Então, nós, professores, temos muita responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. Responsabilidade moral, social. Claro, porque falar uma coisa, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci esse discurso. Os 2 discursos, para mim, foram muito importantes. Eu nunca esqueci o discurso que a primeira professora fez, porque eu voltei à escola. Ah! Muito bem! Fez o barraco. Eu voltei à escola aos 16 anos, porque era uma escola pública, colégio público, e a minha tia era merendeira do colégio e falou para a diretora. A diretora ficou muito feliz, porque eu era cria do colégio, e me levou lá para falar com as turmas que era possível. Sim. Que era possível, que eles não precisavam se envolver com crime, que eles não precisavam ter alguém para bancar, eles não precisavam disso. Eles precisavam estudar, que era possível sim, claro. Que não era um sonho distante. E quem era a professora que estava no colégio e que estava na sala? Disse que você não ia conseguir nada nunca na vida. Ela perguntou, e menosprezando uma outra carreira, ela falou assim, na frente de todos, tá? Você passou para educação física? A sobrancelha, adoro quando você faz isso. Faz. Ai, eu adoro. Você passou para educação física? Não que isso me menosprezasse, porque eu sempre tive um condicionamento de atleta e eu sempre joguei futebol, jogava handball e eu era atleta do colégio mesmo. Então isso aí para mim não foi nenhum demérito, apesar de ela tentar colocar dessa forma. Mas ela falou como demérito. Ela falou como se fosse um demérito. E aí eu disse na frente daquela turma de adolescentes assim, não, eu gosto muito de educação física, mas não, eu entrei para letras para ser uma professora melhor do que você é. Oi, gente, corações para Thaís, por favor, corações para Thaís. Muitos corações para Thaís. Adorei. Essas pessoas precisam ouvir isso, né? Aí, coração. E ela, né? O coração endurecido. O coração endurecido pra caramba, deve ter me xingado por dentro, os alunos riram, eu saí. A diretora, vamos para a próxima turma. Apaziguou uma menina de 16 anos, desaforada, falando isso para ela não gostou muito, né? Mas tomara que ela esteja assistindo essa live. De alguma forma. Já pensou? Talvez ela tenha surtido, e essa mensagem para ela tenha surtido de alguma forma. Eu sei que eu fui muito desaforada, porque eu guardei o desaforo durante alguns anos, mas talvez tenha surtido de alguma forma para ela pensar e refletir no que ela fala para os alunos. O que nós falamos para um aluno pode frutificar, dar frutos bons ou gerar frutos podres. Claro. E pode detonar uma vida inteira dele, né? Exato. Que poderia ser uma vida de sucesso, né? Será que ela está assistindo a live? Não sei. Ela mas a gente pode procurar. Eu acho que não. Mas isso é muito importante. Thaisinha, para a gente encerrar, porque nós já estamos bem na marca do gol. Sim. Você quer deixar algum recado para os professores sobre a carreira de professor? Se você seria outra coisa se você pudesse voltar aos 16 anos, na hora que você marcou, olha lá a sobrancelha, na hora que você marcou ali, né, a faculdade que você ia fazer e o curso, né, o FRJ, e aí o curso você ia fazer. Você teria marcado outra coisa ou você marcaria letras de novo se você pudesse voltar no tempo? Eu voltaria ao tempo, se eu pudesse, né? Se houvesse a máquina do tempo, eu jamais seria outra coisa. Eu sei que a gente sofre muito, eu sei que não foi fácil. Eu falo para os alunos em sala que eu dormia 3 horas, 4 horas por dia para dar conta da faculdade, dar conta dos cursos em que eu já trabalhava. Mas eu não me arrependo um minuto. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, não sei nem contar.
E ó, eu também, coincidência, viu? Meu pai queria que eu fosse engenheiro, porque ele era da Petrobras, e ele dizia para mim, O professor Domingos Cereja é professor de RLM e é engenheiro. Eu acabei de não. falar de ele e falou. Eu tinha muita facilidade com matemática, eu sempre fui muito boa aluna em matemática. Meu pai queria que eu fosse engenheira para garantir no meu futuro para poder Exato. ser na Petrobras como ele, né? E eu dizia, não, pai, eu quero ser professora de português. Aí ele dizia, você vai ser pobre a vida inteira. Eu falei, não tem problema, eu nasci pobre, meus pais eram pobres, eu só tinha 2 sapatos, o de andar em casa, o de ir para a escola e o de ver Deus, que era o sapato da missa de domingo, né? Da missa. Então, nós já éramos pobres. Eu falei, se eu continuar pobre, tanto faz. Agora... Não vai fazer muita diferença, né? Meu pai queria que eu fosse engenheira porque ele falava exatamente isso, você vai ser pobre a vida inteira se você for professora. Aí, Mas eu falei, mas eu jamais serei uma engenheira competente. Eu jamais vou ser uma engenheira competente. Então eu vou tentar ser o que eu me destinei a ser para ser a melhor. A melhor. Hoje, eu tenho 10 anos de carreira, eu não vou dizer aí que eu tô dentro de um grupo seleto dos melhores professores, mas eu estou entrando, eu estou no caminho certo. É isso aí. E eu agradeço as oportunidades que apareceram. Eu sou grata aos professores que me ensinaram, que me ajudaram, porque a maior coisa, o que nos faz gigantes é a gratidão. Não Exatamente. É a soberba, não é. Eu não sou isso aí, para mim, quem me conhece, a gente ainda vai se abraçar depois desse isolamento, né? Mas se existe uma coisa que eu abomino é a soberba, porque a soberba nos diminui. Exatamente. E a gente acaba caindo, tombando, e o tombo é muito feio. Então, eu digo sempre que eu estou a caminho de entrar nesse grupo dos melhores. Eu pretendo estar nesse grupo dos melhores. E essa é a minha meta. Porque o que defina melhor, né? O que é ser melhor? Eu sempre peço a Deus que me torne uma pessoa melhor todos os dias. Então, quando eu vejo, né, o que eu estou lendo aqui, de vários alunos seus e meus, ex-alunos, professores que hoje já estão no magistério que passaram por mim, a Dani, que falou ali, Mariana e vários outros, Maria Queiroga, alunos seus, né, que são gratos, olha aí, que maravilha, né? Eu acho que isso para mim, isso é o sucesso. Né? Essa ideia que meu pai tinha, né, e que muitos têm, de que professor vai ser sempre pobre, é uma ideia que a gente precisa exterminar. Porque eu prefiro ser pobre, mas deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, não, hoje eu fiz um trabalho tão legal que me deu uma alegria tão grande, e eu modifiquei a vida de alguém para melhor. E um trabalho importante para a sociedade. Claro, do que ser rica. Nós somos a base de todas as outras. Se a gente puder fazer isso sendo rica, aí é bom, né? Maravilhoso. Se quiserem investir na nossa carreira, se quiserem... Eu sou super top. Concordo com a Aline, ser professora blogueira. Adoraria. Eu posso viajar pelo mundo, dar aula pelo mundo. Olha aqui, ó, a gente tá aqui na Grécia. Vou dar uma aulinha aqui rapidinho para você. Adoraria. Mas não é a realidade ainda. Ainda não é a realidade. Então, vamos marcar a próxima live. Nós vamos fazer em Dubrovnik, na Croácia. Não sei nem falar isso. Dubrovnik, eu adoro a Croácia. Ricas, a Bela. Eu tirei uma foto com a Bela e falei assim, Bela, ricos tiram fotos rindo para o alto. Assim. Olha lá, tá vendo? Você já tem essa gargalhada, meu amor. Então, olha lá. Rico rir pro alto, rico rir pro alto. Rico rir pro alto, entendeu? Sempre, ó. Aquela posição de vencedor, de quem está segurando... Sim. Existe tudo para isso, né? Sobre os heróis, né? A posição de super-herói, ela é importante porque você está sempre de peito aberto. Isso é um estudo. De peito aberto e condicionado para a guerra, né? Para o que vem. Então, nós vamos terminar essa live com a posição de heroínas, porque nós somos para viver do magistério neste país. Nós todos aqui que estamos nesta live merecemos palmas, né? Porque nós somos guerreiros e vencedores. Ó, temos 26 segundos. Então, ó, beijos, Thaís, amei a live. Eu adorei. Beijos para todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Fiquem em casa.